Estamos alegres. Nós vamos meditar a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Noemi e suas duas noras. Já falamos esses dias sobre esta palavra, mas Deus tem algo novo para nos dar com toda certeza. Amém? Quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram nos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los ieis, até que viessem a ser grandes, ter-vos ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Eu gostaria de ler aqui o versículo capítulo 3 de Ruth. Versículo 12, diz assim: porém agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há, mais chegado do que eu. Amém? Por favor, os irmãos podem sentar. Irmãos, o livro de Ruth é das histórias do livro, das histórias mais bonitas que existem no Antigo Testamento. Porque esta mulher, Ruth, ela era uma mulher moabita, pertencia ao povo de Moabe, um povo que não tinha aliança com o Senhor, um povo que adorava os seus deuses, os deuses moabitas. Mas foi algo tão interessante este acontecimento, porque primeiramente esta família, Noemi, o seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos, eles moravam em Belém, e eles deixaram Belém e foram habitar na terra de Moabe, dos moabitas. Interessante que, por que eles deixaram a terra? Porque não havia pão, porque a terra que eles habitavam fechou a sua produção, não produzia, não chovia. E o mais interessante é que Belém, que significa casa do pão, terra do pão, e é irônico dizer, não havia pão na terra do pão, não havia pão na terra do pão, e por não haver, o nome era terra do pão, e não havia pão, então eles tiveram que ir em uma outra terra, em busca de pão, porque ali faltava o pão. Sabe, isso é muito interessante nós meditarmos, porque teologicamente isso tem muita profundidade. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E significa que nós devemos buscar esse pão e encontrar este pão. Por quê? Porque é irônico dizer que na terra do pão não existia pão. E também seria irônico nós dizermos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, e de repente pessoas estar famintas,
precisando buscar em uma outra terra, em um outro lugar, algo que lhes possa alimentar, algo que lhes possa saciar a sua fome. E quando eles saem da sua terra, e eles vão para a terra dos Moabitas, o que acaba acontecendo? Os seus filhos casam com mulheres moabitas, mulheres que não pertencem ao povo de Deus. E não é simplesmente por não pertencer ao povo de Deus, é porque elas são adoradoras de outros deuses, que não é o Senhor. Mas quando essas mulheres se deram em casamento, elas fizeram um pacto: eu me uno a você e eu creio no seu Deus. A partir de agora eu não adoro mais o meu Deus, vou adorar o seu Deus. Ou pelo menos como meu marido eu vou te respeitar e respeitar o seu Deus. E vou servir o seu Deus. E vou crer no seu Deus. Não vou invocar o meu Deus. Mas Noemi ficou viúva. E logo depois também ela perde os 2 filhos e ela fica ali com aquelas 2 noras. E ela diz: agora a minha alma está amargurada. A minha alma está amargurada. Então, minhas filhas, vocês deveriam agora procurar voltar para a casa das suas mães, dos seus pais, e vocês ficarem ali. O Senhor usará de benevolência para com vocês, para que vocês possam encontrar um novo marido, vocês possam ter a sua família, o seu lar. Mas elas choraram, por quê? Porque elas amavam Noemi. Mas quando Noemi disse: não, vocês não chorem não, façam o que eu estou dizendo, porque é para o bem de vocês. E uma delas, chamada Orfa, ela disse: eu acho que a senhora está certa. E beijou, despediu e foi embora. E agora a gente vê aqui que Noemi estava voltando para Belém, voltando para a casa do pão, voltando para o lugar onde era o lugar que ela deveria estar. Por quê? Porque agora ela ouviu que agora tem pão, agora voltou a chover, agora aquele lugar que ela habitou, que ela fez tantas colheitas, agora tem colheita novamente. Agora está chovendo, agora pode se plantar, agora pode se colher, agora pode se viver feliz naquele lugar. Só que tem um porém. Ela disse para Ruth: faça o que a sua cunhada fez. Ela voltou para casa: volte você também, porque eu não sei o que eu vou encontrar lá, eu não sei como vai ser. E outra, eu vou jogar limpo com você. O meu filho, os meus filhos, né, casaram com vocês, e isso não foi obediência ao Senhor. Por quê? Porque a lei determina que nós não devemos fazer aliança com povos de outros deuses. E eu vou dizer uma coisa para você: não vai pensar que você vai para a terra de Israel e lá um dos filhos de Israel vai se interessar por você, porque não vai. Ali você vai morrer solteira. Sabe por quê? Porque nenhum dos filhos de Israel vão te aceitar por você ser uma mulher moabita, do povo de Moabe. Então para você ali é fim de linha. Não adianta você insistir numa coisa que não vai dar nenhum tipo de não vai ter um final feliz essa história. Mas ela disse assim: não me peça para que eu volte para a casa do meu pai, não me peça para que eu volte a adorar os deuses dos meus pais. Então nós vemos aqui uma coisa que marcou a vida dessa mulher, e é isso que nós queremos hoje meditar.
É isso que nós queremos hoje, abrir o nosso coração e colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Como Ruth fez, nós precisamos hoje fazer semelhante. Primeira coisa, essa mulher desejou morar na terra prometida. Eu desejo morar lá. Mas espera lá, minha filha, lá você vai ser desprezada. Mas eu estarei na terra prometida. Minha filha, lá ninguém vai querer você. Nenhum dos filhos de Israel vai querer ter você como uma esposa. Mas eu estou na terra que Deus abençoou. Mas lá as pessoas vão te desprezar, vão discriminar você. As pessoas você vai ser uma pessoa desprezível lá, mas eu vou estar na terra que o Senhor abençoou e o Senhor tem abençoado. Eu vou estar numa terra cujo Deus é o Senhor e cujo povo pertence ao Senhor. Eu quero estar lá. Então a primeira coisa, o desejo do coração dela é morar na terra prometida. Sabe, o Senhor nos prometeu: crede em mim, crede também em meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu voltarei para buscardes, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele nos dá uma promessa de uma terra, que o Senhor disse: um dia, eu separarei, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocarei as ovelhas à minha direita, e direi para elas: vinde, benditas do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Venha, venha e entre para o descanso, para o repouso. Essa é a promessa. Primeira coisa que houve no coração de Ruth: o desejo do que? De viver nessa terra, o desejo de estar lá. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que será como um abrir e fechar de olhos. O Senhor disse: será como um abrir e fechar de olhos, Jesus disse. E Paulo fala assim: de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. Primeiro eles ressuscitarão e subirão, e depois nós que estivermos vivos teremos o nosso corpo transformado de corruptível para incorruptível, e subiremos e encontraremos o Senhor nas nuvens, nos ares. É o meu desejo, é o seu desejo, é o nosso desejo estar onde? Na glória. Esse foi o desejo daquele ladrão da cruz, que disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o desejo do coração dele, foi o seu último desejo antes de morrer. Você tem algum desejo antes de morrer? Tenho. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, Ruth desejou morar nesse lugar. E eu abro mão de tudo, eu abro mão da minha terra, da minha família, dos meus deuses, eu abro mão da minha vida, eu abro mão de tudo que eu sou, que eu tenho, que eu faço, mesmo que seja para ser perseguida, para ser humilhada, para ser desprezada, mesmo que seja para ser discriminada, abandonada, criticada, mas eu quero estar lá. Eu desejo estar lá. Segundo, ela abraçou o Deus verdadeiro, porque ela disse: o teu Deus agora será o meu Deus.
Eu não vou servir a Deus para agradar o meu marido. Eu não vou servir a este Deus porque a respeito do meu marido, porque nem marido tenho mais. Eu não tenho que agradá-lo, eu não tenho que fazer isso para não ofendê-lo, para não desagradá-lo, mas agora eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu conheço e reconheço que o seu Deus é Deus, e que Ele é o verdadeiro Deus, e a partir de hoje, onde tu fores eu irei também, onde tu pousares eu pousarei, e onde morreres eu morrerei também, e ali serei sepultada, porque o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E quando eu chegar naquela terra, eu não vou dizer eu sou moabita, mas eu sou da terra de Moabe, mas eu vou dizer eu sou desta terra, eu pertenço a essa terra. Eu vou dizer eu sou desse povo, eu pertenço a esse povo. E quando vocês invocarem esse Deus, eu vou adorá-lo e vou invocá-lo e vou dizer meu Deus e meu Senhor. Por quê? Porque a partir de agora, pela fé, eu pertenço a esse povo. Foi a fé dessa mulher. E terceira coisa que aconteceu na vida de Ruth, ela encontrou a redenção. Por quê? Nós temos que entender muito sobre isso. Por quê? Porque ela foi viver na terra do povo de Israel, num povo que adorava o Deus de Israel, e ela, como moabita, ela chega ali. E o que ela foi fazer? Foi trabalhar. Vamos colher espigas. Vamos colher espigas. Primeira coisa que essa mulher fez. Primeiro, ela nasceu numa família pagã. Segundo, em sua criação, nunca aprendeu a lei de Deus. Embora nasceu em uma terra, em uma família pagã, mas aprendeu a adorar o Deus verdadeiro. Nunca ninguém falou, ensinou e criou ela, dizendo sobre a lei, sobre os profetas, para que ela cresce, mas ela creu sem que ninguém lhe ensinasse. Tem muito a ver com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz creu sem que ninguém evangelizasse ele, sem que ninguém pregasse a ele. Ele não foi a uma reunião de oração, ele não foi em uma escola bíblica, ele não foi a um culto de libertação, ele não teve em lugar nenhum, mas apenas quando ele esteve diante do Senhor, ele disse: reconheço que tu és o Senhor e que tu tens um reino. Estou vendo um homem com coroa de espinho morrendo, sem força, mas reconheço que tu és perfeito, tu és santo e que tu tens um reino e o teu reino é eterno. E reconheço que você vai morrer agora, mas vai entrar no teu reino hoje, porque tu és Senhor desse reino. Faz o seguinte: não esqueça de mim. Não esqueça que aqui tem um miserável, um pecador, um ladrão, um bandido, um salteador, mas que confia em ti, que crê em ti e que agora está esperando inteiramente em ti. O que é isso? Conversão. Ele se converteu, mas converteu sem que ninguém pregasse a ele. Estava ouvindo a pregação, o apóstolo lá em Jaú, ele disse que foi numa igreja, e quando terminou o culto, alguém se manifestou, disse assim: já acabou? Já? Escuta aqui, ninguém vai fazer apelo aqui, eu quero aceitar Jesus. Aí disse: recomeçamos o culto de novo, abre de novo, espera lá, irmão, ninguém vai embora não, quem quer aceitar Jesus? Aí veio várias pessoas, aquela pessoa foi a primeira e outras vieram atrás, vieram à frente entregar a vida e aceitar Jesus. Ei, não acaba não, eu não quero sair daqui sem Jesus, não termina não, eu quero esse Jesus seus aí, quero receber. Como é que eu faço para ter ele na minha vida? O que é isso? É o próprio Espírito Santo tocando, movendo e convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa interessante aqui, não tinha referências às promessas divinas.
Ninguém chegou para ela falando assim: olha, se você crê na lei, nos profetas, você vai ser abençoada, você vai ser próspera. Se você for nessa terra, é terra que mana leite, mana mel, e você vai ficar rica lá. Ela nem tinha conhecimento dessas coisas, e nem o coração dela pensou tão alto assim para chegar lá e falar assim: agora, Senhor, vou fazer uma oração quando chega na terra. Agora, Senhor, estou na tua terra, estou na terra da tua promessa. Abandonei minha terra, abandonei minha família, abandonei os meus deuses, abandonei tudo que eu sou e agora vim para cá. Senhor, não quero ser pobre. Senhor, não quero mais ficar doente. Senhor, não quero mais ter problema. Senhor, quero que o Senhor abençoe a minha área sentimental, profissional e etc, etc, etc. Não, mas pelo contrário, aquela mulher, quando chega naquela terra, onde os trabalhadores estavam trabalhando, eles colhiam as espigas, colocavam naqueles carros de boi, e conforme os carros iam andando, não era asfaltado, não era nada, era aquela estrada toda esburaquenta, cheia de pedras, e de vez em quando o carro de boi dava aquelas balançadas assim, e algumas espigas caíam, e aqueles homens continuavam, nem percebiam que as espigas caíam. Então aquela mulher vinha por detrás, e ela vinha recolhendo aquelas espigas, e ela trabalhava o dia todo, ela trabalhava naquele sol quente, ela trabalhava, e ali o que acontece? Ela não teve um ensinamento sobre uma verdadeira adoração, ela nunca aprendeu sobre promessas de Messias, levar oferta de sacrifício para expiação de pecado, não sabia muito sobre a lei, não sabia muito sobre os profetas, não sabia muito sobre redenção de Israel, não sabia muito sobre nada, mas ela continuou em sua humildade, e ela foi ali colhendo aquelas espigas, e de repente aparece um homem, um rapaz, um jovem, temente a Deus. Aparece um homem chamado Boaz, e aquele homem chega e vê aquela mulher diferente. Ele disse assim: quem é essa moça? Ela é nora de Noemi, ela é uma jovem moabita, viúva, casou-se com um dos filhos de Noemi e morreu, e ela acompanhou a Noemi, e agora ela está aqui nessa terra. Dizem aí que agora ela diz que o Deus dela é o Deus de Israel. Dizem por aí que ela disse que o Deus dela agora é o Deus de Abraão, e que o povo dela é o povo de Israel, e que a terra dela é a terra de Israel. E Boaz olhou e disse assim: o que ela tem feito aqui? Ela tem colhido espigas que caem. Aí ele disse assim: olha, primeira coisa que eu quero, que quando vocês fizerem a carga, deixa muitas espigas balançando lá em cima, não arrume bem a carga não, para que quando passar em buracos, caia ainda mais.
porque senão ela pode andar muito atrás, esperando que caia. Mas eu quero que vocês facilitem o trabalho dela. Deixa cair mais espigas, não force muito ela, não deixe que ela se canse tanto. Número 2, eu quero que todos os dias vocês derrubem espigas nesse lugar. Por quê? Porque se vocês não derrubarem nenhuma espiga nesse lugar, e ele era o dono da terra, era o patrão, vocês vão fazê-la trabalhar em outra terra, e ali as pessoas vão maltratá-la, escravizá-la, e alguns que não têm temor de Deus podem fazer até dessa mulher uma prostituta. Mas ela teme ao Senhor, confia no Senhor, e nós vamos fazer o possível e o impossível para que ela continue nessa terra e para que ela continue sendo alimentada. E ele disse assim: façam mais por ela, deem pão para ela. O que ela come? Do que ela se alimenta? Olha, ela vem aqui cedo, trabalha até de tarde, e ela não come nada não, ela não tem o que comer. Então vocês deem pão para ela, deem água para ela beber, cuide bem dela. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu não vou estender, mas eu quero que você saiba que Boaz aqui é uma figura do Senhor Jesus, porque assim como este homem, ele foi um remidor, um redentor, aquele que veio como o noivo, e Ruth foi a sua noiva. Ruth aqui representa a igreja, e Boaz representa o noivo, o cordeiro. E nessa terra que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele procura: creem em mim, deem ouvido aos meus profetas, e eu farei com que vocês comam o melhor dessa terra. Eu sou o Senhor teu Deus, eu abençoo o teu pão, a tua água, eu tiro de ti a tua enfermidade. Nós temos um Deus que nos ajuda, um Senhor que diz: eu te nomeei, eu te dei meu nome, peça o que você quiser, eu te darei. Quando nós estamos servindo ao Senhor, estamos crendo que Ele é o nosso Deus, e que o nosso desejo é estarmos na sua terra, estarmos na sua presença. Tenha certeza que Boaz aqui, ele dá não somente sustento, alimento, mas Boaz dá atenção. O que Boaz dá? Proteção, ajuda. Peça para que ela sente embaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, e coma. E diz que deram tanto pão para ela que ela comeu, e ainda sobrou, e depois ela levou para Noemi. E quando Noemi está lá, sentada na sua casa, chorando, se lastimando, sentindo miséria, fome, chega aquela mulher: eu vim trazer pão para a senhora. Eu trouxe pão. Minha filha, de onde você arrumou esse pão? Eu recebi. Um homem chamado Boaz mandou trazer esse pão, porque ele quer que eu me alimente, ele quer que eu não fique fraca, ele quer que eu esteja sempre fortalecida. Irmãos, como que Jesus quer de você? Como Jesus quer da sua igreja? Ele quer que a igreja esteja sempre alimentada, Ele quer dar água, Ele quer dar pão, Ele quer dar proteção, cuidado, zelo, carinho, amor. Por quê? Porque assim como Ele disse, você não é uma mulher qualquer não, mas quem seria o homem
dos filhos de Israel que se interessaria por uma mulher moabita? Nenhum. Mas Joabe, Boaz, melhor dizendo, Boaz, ele se interessou. Por que ele se interessou? Porque ela não era mais uma mulher moabita, mas agora ela era uma mulher que pertencia ao povo de Israel, pela sua fé. E a fé dela, não somente a fé, não somente ela disse eu quero ser, eu vou ser, mas a sua atitude, a sua maneira, o seu comportamento, a sua maneira de ser, de se vestir, de andar, de caminhar, de falar, de adorar. As pessoas olhavam para ela e não via nela uma mulher moabita, mas via nela uma mulher dos filhos de Israel. Assim é o Senhor Jesus. Tenha certeza que Jesus escolheu para si uma noiva, e Ele não está olhando para essa noiva como uma moabita, como aquela que adora deuses, aquela que pertence a um paganismo, aquela que o seu sotaque é pagão, que a sua maneira de ser é de paganismo. Mas quando ele olha para a sua igreja, quando ele olha para a sua noiva, ele não vê nela gentios, gregos, romanos, incrédulos, pagãos, mas quando ele olha, ele vê aquela que ele amou de tal maneira a ponto de dar a sua vida por ela. Ele olha uma noiva que anda, e quando ela está andando, ela está decretando que ela pertence ao seu noivo. Quando ela está falando, ela demonstra que ela pertence ao seu noivo. A sua maneira de crer, de falar, de adorar, o seu desejo está para o noivo. A sua esperança está nele. Tudo que ela está oferecendo para ele, entregando-se para ele, desejando a ele somente. Assim nós devemos ser a noiva do Cordeiro. E o mais interessante aqui nesse versículo aqui, capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim: agora, pois, minha filha, não temas. Não, versículo 12. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há, mais chegado do que eu. Ele diz isso quando Boaz promete a Ruth casar-se com ela. Eu sou um remidor, mas eu quero dizer para você, ainda espere, porque nós esperamos um outro remidor, que é o Senhor Jesus Cristo. Espere no Senhor, espere no nosso libertador. Vamos confiar, vamos nos entregar, vamos nos render, vamos nos remir, vamos viver de tal maneira que a nossa expressão, o nosso louvor, a nossa adoração não seja para o noivo, para o Cordeiro, para o Senhor Jesus. Nós estamos aqui, o Senhor está nos dando pão para comer. Nós estamos aqui, o Senhor está nos dando água para bebermos. Lembre-se de quando Elias estava decepcionado, no momento em que ele sente uma frustração muito grande. Ele entra numa caverna e ali ele deita, e ali ele não tem mais força, não tem mais ânimo, e o Senhor encoraja, o Senhor fala com ele: levanta, sai para fora, saia dessa caverna. Mas ele disse: eu estou tão fraco, eu não tenho forças.
Então vem um anjo e traz a ele pão e água, e disse: come e bebe. E ele come e ele bebe. O anjo diz: coma mais e beba mais, porque longa é a tua caminhada. Então, quando nós estamos alimentados, porque com a força daquele pão, daquela água, Elias caminhou 40 dias e não teve fome, foi alimentado e foi sustentado. Esta mulher recebeu pão e recebeu água. Elias recebeu pão e recebeu água. E o Senhor também nos provê pão e água. Porque o pão é o alimento, é a palavra. E a água é o Espírito Santo, que nos fortalece. O Espírito que nos fortalece, a água que nos fortalece para nós continuarmos, para nós estarmos sempre voltados para o Senhor, andando na sua presença e temendo o seu nome. Irmãos, vamos colocar em pé. Curva a sua cabeça nesse instante. Feche os seus olhos. Deixa que o Espírito do Senhor possa tocar sua vida. Somente Ele. Eu quero dizer que assim como Boaz se preocupou com a vida, com a integridade de Ruth, eu quero dizer que assim o Senhor Jesus se preocupa com a sua integridade, com a integridade da sua noiva, da sua igreja, para protegê-la, amá-la, cuidá-la, sustentá-la, para que ela esteja fortalecida, aguardando e esperando o seu Redentor. Oh Deus maravilhoso, Tu és o Deus Criador dos céus e Criador da terra. És o Deus em cuja presença nós nos colocamos, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ó Pai bendito, todos aqueles que chegaram aqui hoje e precisam, Senhor, necessitam, oh meu Deus, como esta mulher chegou naquela terra, meu Deus, ela não tinha nada, oh Senhor, ela não tinha nada, ela não tinha comida, ela não tinha nada, mas assim como Boaz proveu a ela o alimento, o sustento, eu sei que o Senhor também está provendo para a Tua igreja, para o Teu povo. Oh Senhor Deus poderoso, o Senhor honrou esta mulher, meu Deus, porque na genealogia de Jesus ela consta. Oh meu Deus, porque esta mulher, ó Pai, porque através dela, da sua geração e da sua descendência, nasceu o rei Davi. Ó Senhor, e o Senhor não foi escolher uma mulher que tinha linhagem de sangue, de carne, que fosse uma das filhas de Israel, mas o Senhor escolheu esta mulher que, embora não tivesse linhagem de sangue e nem de carne, mas pela sua fé, Senhor, ou pela fé ela se tornou filha de Abraão, pela sua fé ela se tornou parte do povo de Israel. Oh Senhor, assim somos nós, porque nós temos muito, nos identificamos muito com esta mulher, com Ruth,
porque pela nossa fé, Senhor, nós nos tornamos filhos de Israel. Nós que não éramos povo, mas éramos uma figueira brava, mas alguns galhos da oliveira foram quebrados e nós fomos enxertados no galho da oliveira. Nós fomos enxertados nessa oliveira, e nós passamos a ser povo, passamos a chamar Deus de Pai, Abba, Pai, porque o Senhor nos gerou. Fazemos parte deste povo, não porque temos linhagem de sangue, de carne, mas porque temos fé, e assim podemos dizer: o teu Deus será o meu Deus. Podemos dizer aos judeus: o teu Deus será o nosso Deus. O Deus do teu pai Abraão também será o Deus do nosso pai Abraão, porque pela fé nós fomos abençoados, pela fé nós fomos enxertados nesta oliveira, assim como Ruth, ela foi enxertada na oliveira que é Israel, e ela foi participante, porque através dela o Senhor fez geração que não só chegaria em Davi, mas também chegou no próprio Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, que maravilhosa a história dessa mulher. E assim também a nossa história pode ser maravilhosa, se nós também formos enxertados nesta oliveira, porque não somente nós seremos povo de Deus, mas a nossa geração e a nossa descendência também será, Senhor, para Ti. Meu Deus, abençoa agora cada vida que me ouve, ou aqueles que nos acompanham, Senhor, a transmissão desse culto na sua casa, no seu trabalho. Meu Deus, abençoa, Senhor, essas vidas, Senhor. Dá a eles saúde, paz, unção, alegria, misericórdia. Que a Tua bondade, Senhor, alcance a todos, e que nós possamos hoje, Senhor, não importa se um dia fomos idólatras, se um dia alguém foi pagão, não importa, mas se hoje estivermos dispostos a sermos enxertados nesta oliveira, com certeza nós vamos produzir essa azeitona, que serão levadas, Senhor, para o moinho, e quando ela for prensada, ela vai extrair dela o óleo, o azeite. Ó Senhor, nós podemos ter este azeite, podemos também, Senhor, termos esta unção, podemos, Senhor, quando espremidos, podemos também, Senhor, liberar esta unção do Espírito Santo que está sobre a nossa vida, este óleo que está sobre as nossas vidas. E os doentes serão curados, os fracos serão fortalecidos, os que caíram se colocarão em pé, e aqueles, Senhor, que não são povo, possam também ser enxertados nesta oliveira, e possam também, Senhor, oh meu Deus, como disse o apóstolo Paulo, não é o ramo, não é o galho que dá vida, mas quem dá vida é a raiz, e a raiz é o Senhor Jesus. Meu Deus, estenda as Tuas mãos agora, e que o Teu povo seja ungido nesta noite, que o Teu povo seja fortalecido nesta noite, e assim, Senhor, meu Deus, como Ruth casou-se, oh meu Deus, com este Redentor, com este Remidor, também um dia, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, oh meu Deus, se casará com o noivo, com o seu Redentor. Oh, um dia será as bodas do Cordeiro, e nós estamos, ó Deus, desejosos por esse dia, Senhor. Oh, que dia feliz, que dia maravilhoso será para a Tua igreja, Senhor.
subir nas alturas, subir nas nuvens e ser recebida pelo noivo, o Cordeiro. Oh, que dia feliz será para a tua igreja, para o teu povo, Senhor. Oh, com cânticos, com júbilo, com adoração, celebrando aquele que reina para sempre, adorando aquele que foi morto, mas vive, porque ressuscitou, porque a morte não poderia detê-lo, porque a morte tem poder sobre o pecado, mas aquele que nunca conheceu o pecado, a morte não poderia detê-lo. Ele tem poder sobre a morte, porque Ele é santo, é poderoso e é maravilhoso. Nós te amamos, Senhor, e pedimos a tua bênção, a tua unção e a tua virtude, em nome do Senhor Jesus. Amém. A presença do Espírito Santo esteja na sua vida, esteja no seu coração. Amém. Não vamos nos esquecer que neste sábado, então, nós temos guerreiros em oração. 8 horas da manhã, vamos estar aqui, a igreja vai estar aberta e vai fechar às 16 horas. Todo esse período a igreja estará aberta em oração. Vamos estar orando, pedidos de oração que têm chegado ao nosso site, pedidos de oração pela Web Gospel também. Nós temos recebido pedidos de oração de muitas partes do Brasil, muitos estados, muitos pedidos chegando, pessoas aflitas, necessitadas, rogando as nossas orações. Nós vamos estar trazendo, colocando diante do altar, e nós vamos estar clamando, intercedendo durante esse dia todo por esses nomes e por essas pessoas. Amém. Vamos encerrar. Aquele que nos acompanhou pela internet, que Deus possa abençoá-los, que a unção do Espírito Santo e que a virtude do Senhor esteja na sua vida e no seu coração. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Amém. Graças a Deus. Saúde uns aos outros, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém.